educação formal, ela realmente tem que ser uma educação de qualidade. Agora, deixa a educação específica, a educação diferenciada, a educação bilíngue, deixa a educação indígena para a gente, que a gente sabe como fazer, nós conhecemos. Esse é um dever, mais do que uma obrigação, um dever e uma coisa que a gente gosta de fazer. O sentido da escola para os povos indígenas é porque a educação foi uma arma que serviu de desestruturação, levando nossa cultura, levando nossa economia. Hoje, a educação é uma arma para nos reafirmar, para buscar tudo o que está perdido, através da conscientização e preparando o futuro digno para a nova geração. Sim, a escola indígena ela é diferenciada porque quem precisa da escola são pessoas diferentes do não índio. Se colocar um aluno índio, um aluno indígena na escola, o que vai acontecer? O que acontece? Lá, eles não estão preparados para viver na cidade, eles vão começar a se prostituir, pode correr isso para poder ganhar dinheiro, pode começar a entrar no mundo das drogas e outras coisas mais. Então, é por isso que a escola indígena deve ser diferenciada, porque os seus clientes são diferentes. É diferente tanto de um povo para outro. Queremos atingir essa falada educação diferenciada, que é o respeito à cultura indígena, o respeito à realidade dos povos indígenas, que essa escola ela venha a contemplar os valores da cultura como um todo de um povo e que essa escola sirva realmente como um mecanismo de melhoria de vida dos povos indígenas. A escola ICPEN, ela surgiu na década de 80, né? Então, quando eu assumi a escola, a gente na época só trabalhava na língua portuguesa. E aí, a minha preocupação era aprender a escrever na língua, ensinar na língua, na própria língua daquela sociedade. Aí tive muita conversa com as lideranças, os velhos, né? Os próprios alunos fazem pesquisa com os velhos, né? Então isso a gente transforma em material didático, mesmo que não é publicado. Que a gente não está se baseando por pouco tempo, mas se baseando num contexto que a gente sobrevive, que o tempo que a gente não está na sala de aula, que os alunos não estão na sala de aula, que estão em atividades cotidianas, não um currículo único para todo o povo indígena, assim como foi pensado em vários momentos quando se tratava da questão indígena. E hoje cada povo, ou cada professor, de cada etnia vai estar tratando essa sua questão especificamente dentro do seu conhecimento. O calendário, apesar de ser voltado um pouquinho para o município, que nós somos contratados pelo município, né? Então tem que respeitar alguns dias. Só que para nós, por exemplo, carnaval, tem aula normal, a gente não para, né? Lá tem festa de peão de boiadeiro, que acontece no mês de setembro, então é uma semana de festa. Para nós temos uma aula normal, né? Agora, dentro da nossa realidade, dentro das especificidades que vão acontecendo na aldeia, aí a gente vai parando aquelas aulas em sala de aula, né? E a educação continua no dia a dia, no pátio, nas pescarias, nos rituais.
A nossa escola lá atualmente, ela é voltada a currículo nosso próprio. Nós mesmos a elabora, né? Isso como? Buscando conhecimentos, por exemplo, na geografia, por exemplo. Buscar onde os mais velhos andavam, o seu território não tradicional atualmente hoje, os rios, né, que pertenciam no passado, que hoje não está dentro das fazendas. Então, buscando, levando esse conhecimento para as crianças. Na história mesmo, já busca o conhecer o passado, o conhecer os seus mitos, por exemplo, né? A escola na Ogre Cororotiga. Tinha Cororocana. Dentro dessa diferença, né, de metodologia, de trabalho, de pensamento, de mundo, né, você cria, né, um ponto de reflexão dentro do seu mundo lá na comunidade. Então isso vira uma discussão aqui, e no mesmo instante você está levando, né, dentro de você uma experiência de prática de trabalho na diferente disciplina que existe dentro da sua comunidade. Os índios, quando ficavam na beira da praia, eles ficavam ali tudo assentados esperando a maré secar, ou então a lua vir saindo lá por cima da água, ou então o sol, e a água ficava batendo na praia, fazia pá, né? Aí no voltar que ela voltava, fazia shoo. É por isso que dá o nome de Pataxó, é pela pancada da água do mar. A maior enciclopédia que nós temos na comunidade são os velhos. As pessoas que sabem rezar, o cacique, as lideranças. E a gente espera que no futuro as nossas crianças respeitem a nós como nós respeitamos os nossos pais, os nossos avós e todos da aldeia. Nós também tem que anotar, gravar para poder a gente guardar para a nossa criança também. Porque às vezes o velho morre e perde uma história que ninguém vai conhecer mais. Nossos velhos, nossos pais, avós, que deram seus conselhos, as instruções e muitas outras coisas que a gente já veio praticando, né? Sempre trago uma pessoa que conhece, né, sobre a história e levo para minha sala de aula. Aí quando tem algumas exposição da criança que eu faço, aí eu convido os pessoal da comunidade para vir assistir, né, a exposição. Agora a gente está trabalhando com a criança da nossa língua através das coisas que nós estamos, a nossa realidade que nós estamos próximo para ela, da criança, né? O que ela observe, o que ela está vendo. A gente teria mais importante estudar nossa língua só.
Mas tem demanda da comunidade que hoje realmente a gente precisa, né, se comunicar com não índios assim, para se comunicar direito, para saber direito, fazer reivindicações. Realmente, porque a língua ela foi levada principalmente do pessoal do Nordeste, os índios do Nordeste, né? Mas hoje a maioria das escolas estão fazendo sua pesquisa e está trazendo sua língua de volta. As que estavam quase morrendo estão se revivendo novamente, porque nós temos que ter conhecimento da nossa língua, a língua materna, a língua indígena, que é para conseguirmos dialogar entre nós, para marcar nossas estratégias. E a língua portuguesa, que aqui já está com todo mundo, para nós aprender a dialogar com as autoridades, né, com elaborar os projetos, discutir tudo que vem a nosso benefício, com o reforço da nossa língua indígena que a gente discute no nosso meio, na nossa sociedade. Ou seja, é o nosso segredo de discussão em busca do que está escrito no português. Fui 6 anos professor, alfabetizando na língua materna, né? É uma das prioridades das aulas nossas, da nossa comunidade. E agora, recentemente, assumi a coordenação da educação escolar indígena do Estado. Nós temos da alfabetização ao 2º ano do ensino médio, e sendo que de 1ª a 4ª série nós temos um único professor, né? Então, lá nós trabalhamos na língua materna, né? As aulas são ministradas na língua materna, e como a gente ainda utiliza livros, que falta de material próprio da cultura bacairi, então utiliza livros do município, né, que o município adota. Aí a gente tem as explicações em português, né, tem exemplos em português, escrevemos também em português e também escrevemos na língua. Eu gostaria de falar para vocês que uma das maiores resistências da gente é a língua. O Caingangue perdeu quase tudo que tinha. Nós só temos um ritual, que é o Kiki, que é um ritual que a gente faz aos mortos. E pintura, adereços, tudo isso a gente perdeu. A gente agora está fazendo trabalho de resgate, mas a questão da língua a gente manteve. Nós falamos, os nossos filhos falam, nós estamos alfabetizando os nossos filhos na língua para que a gente não perca isso. Estamos registrando as nossas histórias em Caingangue. A língua Caingangue continua viva. Olha, na realidade, o material que a gente tem tentado valorizar a cultura, né? Os próprios índios que elaboraram a cartilha, né? Isso desde 86, a elaboração de uma cartilha na própria língua materna, os índios se reúnem e fazem. Agora, atualmente, estão fazendo um dicionário, cartilha na língua materna. E aí, eles encaminham isso para o MEC, para a Secretaria de Educação, para que possa mandar imprimir e depois distribuir nas escolas como material didático, de apoio, né? Produzir materiais didáticos na língua, incentivando nossos alunos, os nossos velhos que ainda sabem contar suas músicas, seus mitos, que saiba fazer os seus artesanatos e que possa contribuir esse conhecimento que eles ainda sabem de acordo com o planejamento que a gente tenta fazer e trazer esses elementos para a sala de aula. Todo povo indígena tem a sua história. A história de vida, a história do trabalho, a história da terra, a história da tradição e a história de todas as convivências daquele povo indígena.
E com isso nós tentamos fazer um material que se dá o nome História Indígena, onde está todas as informações que como são a vida do povo indígena do Acre. Nós, os professores indígenas do Acre, elaboramos uma cartilha História do Povo Indígena em 4 períodos. Tempo da maloca, tempo da correria, tempo do cativeiro e tempo do direito. Esse estudo tem que mostrar essa realidade, né? Na hora da entregação, da distribuição dos cartazes, as pessoas se lembram daquelas que já passou, porque antes tinha muitos peixes, muitos pirarucu, muitos animais, e agora não tem. Nesses materiais estão contidos as lendas, estão contidos os seres vivos da nossa floresta, estão contidos as árvores que compõem a nossa área indígena, né? Então, são materiais onde estão escritos a cultura, os rituais, né? Para a criança saber, para ela sentir que ela tem uma riqueza muito grande. Tupimondé. Bom, agora é um problema sério em relação ao material didático. Nós não temos material didático suficiente para dar aula na nossa aldeia. Temos algumas cartilhas na nossa língua, na qual está escrito na nossa própria ortografia, né? É pouco, mas a gente também utiliza, investe, né? Nós usamos também muitas das vezes o material didático do não índio, né? Mas a gente revertemos para a língua materna, né? Mas no momento não temos material didático suficiente para trabalhar. E esse livro é de grande importância porque aqui conta da história, dos conhecimentos dos ticuna e da nossa árvore que existe, que é a nossa riqueza daqui no Amazonas. A gente era acostumado usar o livro só que vem de São Paulo, né? Aquele livro, só que a assessoria incentivou, gente, nós vamos ter um livro, nós vamos fazer um livro. O livro dos árvores também, lá tem muitas histórias que falam o nome dos animais, nome dos peixes. Aí mesmo que nós já tiremos o nosso plano de aula e nós já estamos falando sobre outros animais. E lá dentro do nosso livro dos árvores não tem a história do sapo. Aí nós fizemos separado já, só delas, do sapo. O Pataxó não tem um professor melhor para trabalhar com ele do que o próprio Pataxó, né? Porque é aquele Pataxó que conhece a realidade do seu povo. É aquele Pataxó que vai respeitar o que seu povo é. Respeita as diferenças que tem dentro do seu povo. Nós mesmos, professores, como na minha comunidade tem ginásio, nós mesmos temos que dar aula, não dar oportunidade para o pessoal branco. Nós mesmos temos que ensinar os nossos alunos de 5ª a 8ª série. Esse é meu pensamento, esse é o meu sonho, né, de chegar futuramente numa universidade, ser uma professora bem formada, né, a área que eu quero ensinar para os meus alunos de 5ª a 8ª série. Ultimamente, eu, como professor, né, eu me incluí nesse movimento de 85 para até agora. Eu me incluí dentro desse movimento como bandeira de luta. Que movimento? No movimento de luta de defender o meu povo, né, de fortalecer, de valorizar a cultura, né, de revitalizar todos os costumes, tradições, né. Hoje, na escola, são todos professores índios e ela funciona o ensino fundamental e o ensino médio, né? Nós estamos no 2º ano do ensino médio, com todos os professores, diretor, secretário, né, coordenador, merendeira, faxineira, tudo são índios e funciona lá na própria aldeia, né, na aldeia Paquera, que é a maior aldeia dos Bacairi.
E hoje a gente, como professor, né, a gente falando do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio povo, a gente está querendo mudar esse conceito. Isso significa que todos os professores indígenas vão ter que se obrigar a fazer o seu projeto político-pedagógico, tratando de todos os conceitos que existem em cada povo, que é para estar colocando em sala de aula, para estar ensinando os nossos jovens.